versículo 8. Aliás, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Queridos irmãos e irmãs, eu quero partilhar com vocês. Quando nós rezávamos, ainda no início da primeira pregação, no início do encontro, o Senhor me dava a visualização de um pintor diante de uma tela branca, totalmente branca. Esse pintor começava a imprimir então uma imagem nesta tela. O artista então ia desenhando. Só que essa pintura, ela tinha uma forma que não dava muito para descrever que forma era aquela. Dava para se entender muito aquela forma. E nós sabemos que a pintura, uma vez ela colocada na tela, ela dura muitos anos. Se ela não for danificada, ela dura séculos, né? E anos e mais anos. O discernimento que o Senhor me dava, meu irmão, minha irmã, é que cada um de nós somos essa tela branca. E que o Senhor, neste encontro, está imprimindo em cada um de nós a sua presença. O Espírito Santo está imprimindo em nós, nessa tela, a sua presença. E a forma não dá para identificar por quê? Porque essa impressão que o Espírito Santo realiza em nós é muito individual. É uma impressão individual para cada pessoa, conforme a tua necessidade, conforme o anseio do teu coração. Então, nesse encontro, o Senhor está preparando o nosso coração, imprimindo a sua presença. Por quê? Porque assim como a pintura, esta ação do Espírito Santo vai perdurar por muitos e muitos anos na nossa vida. Muitos e muitos anos no nosso ser. Então me posse disso, porque o Senhor, assim que o Senhor age, assim que o Senhor está realizando em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: encontrados? Sim. Amém ou misericórdia? Amém. Todo mundo encontrado. Encontrou, dona Maria? Achando, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E diz assim a palavra de nosso Senhor Deus: mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmão, dê um aplauso para essa palavra, porque ela é muito bonita. Essa palavra é uma realização de uma profecia que nosso Senhor Jesus Cristo disse para os apóstolos e que aconteceu. O nosso tema hoje é Pentecostes antes e depois. Então, para se entender, o que está dizendo aqui o nosso tema é: nós vamos tentar entender o Pentecostes antes da profecia de Jesus, que é Pentecostes, depois como essa manifestação do Espírito Santo continuou e permaneceu na Santa Igreja. Qual o movimento que ela realizou em nós? Qual a graça que o Pentecostes trouxe para nós? Queridos irmãos e irmãs, entre os judeus, o Pentecostes era a festa celebrada nas 7 semanas depois da Páscoa. Então era uma festa mais natural, onde eles semeavam a semeadura, aliás, eles celebravam a semeadura, depois celebravam a festa da colheita, festa das semanas ou festa das tendas. E significava o Pentecostes. Estava relacionado o que? A colheita, a plantação, né? Então eles faziam isso em forma de melhorar na minha vida espiritual. Eu sei disso, eu tenho consciência. Por isso que quando eu vou diante de Jesus sacramentado, ou quando estou nas minhas orações, eu peço, Senhor Jesus, isso aí precisa ser melhorado em mim.
Eu sei daquilo que precisa ser melhorado em mim. Eu sei que vocês também sabem aquilo que precisa ser melhorado em cada um de vocês. Cabe em nós reconhecer isso e pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça. Precisa que o Espírito Santo em nós faça acontecer, como também fazia acontecer entre os apóstolos. O Espírito Santo conduzia os apóstolos para onde o Espírito Santo queria, conforme a vontade do Espírito Santo. Nós também precisamos ser assim, irmãos. Eu sei que é difícil, no início é bem complicado entender ou querer acolher a presença de Deus em nós, porque às vezes nós queremos uma coisa e o Espírito Santo quer outra. Precisamos aprender com Paulo. Paulo aconteceu isso. E Paulo queria ir para uma cidade, o Espírito Santo dizia para ele: não quero você nessa cidade, você vai para tal cidade. E ele tem que ir para outra cidade, para a missão em outro lugar, que ele não pensava, não imaginava, tá? Faz parte. Queridos irmãos e irmãs, já quase finalizando, a Beata Helena Guerra nos diz assim: toma esta chama, este fogo, deixa que te invada e te leve a doá-lo para todos. Passa a palavra, espalha a profecia do novo Pentecostes, retorna ao cenáculo e logo será primavera, um Pentecostes sem fim. Isso é a Beata Helena Guerra, queridos irmãos e irmãs, falando para nós. Deixa ser modelado por esse Pentecostes. Deixa ser movido pelo Pentecostes. Deixa ser transformado por esta presença, esta graça de Pentecostes. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos se juntar aqui de 5 pessoas. Façam uma rodinha aí.